Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre entender como que o sol da meia-noite pode ser visto na Antártida, né? Ou no, no Ártico. É, só um minutinho, por favor. É, a gente sabe que numa superfície plana, né, seja ela na beira no nível do mar, principalmente, ainda assim existe uma pequena queda no horizonte. Aqui está mais ou menos uma tabela, né, de curvatura. 1 quilômetro você tem aqui 12 centímetros, 2 quilômetros você tem 35 centímetros. À medida que vai afastando, né, a- vai abaixando o horizonte, a curvatura da Terra vai ficando um pouco abaixo do horizonte do observador. E aqui tem um desenho aqui para ilustrar, né? Se o observador estiver aqui na praia, né? Ele vai conseguir enxergar aqui no máximo aqui a uns 3 km aqui, dado a altura do observador, né? De distância ali. Depois disso, já atrás já não pode ser visto mais nada, né? Como mostrado nessa tabela aqui de curvatura. 4 quilômetros, a queda já começa a ser de 1,30 m, ou seja, uma pessoa, dependendo da elevação que ela tiver com relação ao nível do mar, ela pode ver aí de 3 a 5 quilômetros ali de vista livre, né? E isso dependendo da elevação, contando com a altura do observador, né? Se a pessoa tiver 1,60 m, 70, 80, isso também já conta na distância final ali. Se ele estiver em cima de uma montanha ou a nível do mar, também conta na distância que ele está enxergando. Bom, entendido isso, o que eu quero dizer é que a curta distância, nesses até os 5 quilômetros, o horizonte ele vai parecer praticamente plano, entendeu? Como mostrado nessa imagem aqui, vai ser uma linha reta, é como a gente enxerga na superfície da Terra, que a Terra é enorme. E a gente nem nota a curvatura, né? Aí o que acontece? Aqui tem um outro desenho, né? Eu tô falando isso porque tá vindo muito à tona aí o sol da meia-noite na Antártida ou o sol na meia-noite no Ártico. E é uma matemática simples de fazer, entendeu? E ao mesmo tempo complexa para um leigo. E vamos pegar o exemplo aqui, o sol da meia-noite visto aqui na Noruega, né? Em que quando a pessoa está dentro do círculo polar ártico, já é possível ver o sol da meia-noite em algumas épocas ali de junho, julho, né? Dependendo da latitude que você tiver aqui, ou seja, acima de 66 graus, 67 graus norte aqui, você já começa a ver o sol da meia-noite. Ou seja, se você tiver numa montanha, mais fácil ainda você ver o sol da meia-noite. Em algumas épocas acontece 24 horas, o sol fica ali, né? A mesma coisa pode ser visto na Antártida. Só que na Antártida é um pouco mais complicado, porque aqui é um continente e ele conserva muito gelo aqui mesmo durante o verão é frio e tem poucos, vamos dizer assim, lugares aqui em que você pode ver o sol, os que são as bases aqui, né, de estudo da Antártida. E, por exemplo, aqui Belgrano
2. Vamos ver onde que ela tá aqui. Essa aqui é a Belgrano 1. Vamos ver se eu acho a Belgrano 2 aqui. Isso, por exemplo, essa base da Argentina que fica bem dentro aqui do Círculo Polar Antártico. Inclusive teve um cara que foi nela, Flávio Bandini, a 74, Fábio Bandini, né? 77 graus aqui de latitude norte. Mas voltando ao que eu quero explicar, uma maneira simples de entender, deixa eu só voltar aqui, é que o usuário, a gente considera em que ele enxerga, eu vou fazer um círculo aqui, né? O observador, a gente considera que ele enxerga 180 graus, ou seja, se a gente for contar aqui, né? Deixa eu só fazer uma linha aqui. Se a gente for contar, então aqui 0 graus, né? 0 graus. Deixa eu só fazer aqui, mudar um pouquinho a letra. Pronto. 0 graus, 90 graus. Isso aqui é um exemplo, viu? 90 graus, 180 graus. É isso que o observador consegue ver no seu horizonte. Eu estou desconsiderando a linha lá de trás, né? E a daqui do meu lado que eu estou observando, ou seja, o observador que está enxergando o monitor. Mas vamos considerar essa linha aqui bidimensional, né? No plano 2D aqui que a gente está vendo. Então, o observador, ele enxerga 180 graus. Aí a gente pode fazer aqui, por exemplo, deixa eu só fazer mais uma facilitador. Eu vou pegar e vou fazer um risco aqui e outro risco aqui, ou seja, duas bandas de 90 graus cada lado, ou seja, 90 graus aqui, só para facilitar o entendimento da próxima imagem, 90 graus aqui. E é isso, ou seja, dois triângulos aqui, se a gente for considerar aqui um ângulo reto aqui de cada lado, correto? Aí, olhando o globo, né? Voltando aqui para o globo, essa faixa de Capricórnio, deixa eu só endireitar aqui, pronto. Essa linha amarela aqui é a linha do Equador. Essa linha amarela aqui é o Trópico de Câncer, ou seja, conforme a Terra circunda o Sol inclinado a 23 graus, o Sol ele se desloca, né? Não é o Sol que se desloca, é a Terra que se desloca inclinada em volta do Sol, né? E aí o Sol muda de posição com relação ao Equador, devido à inclinação da Terra com relação ao Sol. Só que quando o Sol está aqui, que é verão no hemisfério norte, a Terra está de um lado do Sol, e quando é verão no hemisfério sul, que o Sol está aqui sobre o Trópico de Capricórnio, a Terra está do outro lado, entendeu? Então ela muda de lado inclinada. Quando isso acontece, a posição do Sol muda, e aí uma parte de cima do polo da Terra fica mais iluminada do que a parte de baixo. Como a gente pode ver aqui nesta imagem atualmente, ou seja, a gente está mais iluminado na Antártida, ou seja, pleno verão na Antártida aqui, tá vendo? Ó? O que acontece? Quando o Sol está aqui na linha de Trópico de Câncer, né? Ou seja, verão no hemisfério norte, toda essa parte do círculo polar aqui ela fica iluminada durante o dia.
E deixa eu ir aqui no Celestia, que aqui tá na data de 21 de junho, ou seja, aqui o Sol tá acima do Equador. Aqui é a linha do Equador. Deixa eu só colocar aqui o Brasilzão aqui, pronto. Aqui é a linha do Equador, o Sol está a 23 graus, ou seja, a Terra está inclinada a 23,5 graus aí com relação ao Sol. É mais ou menos isso. E se a gente for traçar aqui, deixa eu colocar o termo, mostrar elementos, aqui é a área de iluminação da Terra. Da mesma maneira que o Google Earth mostra aqui no sentido oposto, ou seja, aqui a gente está no verão atualmente, né? Aqui seria a linha que separa dia de noite, é uma linha vertical. Aqui está escuro e aqui está claro. Mas voltando ao assunto, depois de entender um pouco isso aqui, é complicado, mas vamos entender. Visto que a Terra é praticamente plana aos olhos do observador, se o Sol, uma das coisas que a gente deve entender é que o Sol ele não está perto da Terra, ele está muito afastado, não é pequeno. Então vamos pegar aqui, deixa eu só fazer o seguinte, fazer uma bolinha minúscula, vou pintar ela por dentro, pronto. Aí eu vou selecionar o Sol aqui. Se eu colocasse ele perto, nessa linha aqui, calma aí, deixa eu fazer uma seleção menor. Aqui, se eu colocasse nessa linha aqui, você observa que ainda está abaixo. Você lembra? Aqui eu vou fazer um triângulo aqui para facilitar. Aqui, vamos supor que o observador esteja na linha do círculo polar aqui, entendeu? E o Sol está nessa posição. Se o Sol tivesse próximo, né? Só fazer direito esse triângulo. Aqui, um triângulo aqui, pronto. Pode fazer o triângulo assim, né? Porque é capaz de alguém reclamar aqui do triângulo que ele não tá certinho. Pronto, o triângulo aqui. Suponhamos que tem um observador, como mostrado nessa imagem aqui. Tá vendo? A gente tem um triângulo aqui, ó. Triângulo aqui e um triângulo aqui, certo? Mesma coisa se aplica aqui. Se o Sol tivesse próximo aqui, obviamente o observador não enxergaria o Sol, entendeu? Mas à medida que o Sol vai se afastando nessa região, opa, peraí, selecionei demais. À medida que o Sol vai se afastando dessa região, ele vai ficando visível porque o horizonte abaixa com relação ao observador. Aí você imagina, o Sol está aqui. Deixa eu só fazer uma linha aqui, calma aí. Olha só a inclinação dessa linha aqui com relação ao Sol. Aqui ele está, obviamente, essa linha está atravessando a circunferência da Terra. Aí eu vou colocar outro Sol aqui, né? Aí novamente essa linha atravessa um pouco a linha, mas só que nota que o ângulo já diminuiu com relação ao observador. Cada vez mais que o Sol... Calma aí, deixa eu só fazer isso direito. Vou traçar um eixo aqui, né? Que essa aqui seria a linha dos trópicos, né? Ou seja, o eixo que liga a linhas opostas aqui. Pronto. Aí vamos afastando o Sol, né? Afastei o Sol um pouco. Aí vamos estabelecer uma linha novamente aqui. Ainda assim,
eu acho que ainda a linha atravessa um pouco da superfície do planeta nessa posição que o Sol está, ou seja, ainda dificultaria ver o Sol nessa posição. Mas você nota que cada vez que o Sol está mais afastado, menor é o ângulo que o observador tem que olhar para ver o Sol. Ou seja, aqui, ó, desse primeiro Sol aqui, esse ângulo aqui é bem maior. Esse segundo Sol aqui, esse ângulo aqui já é bem menor do que esse aqui, comprovadamente, né? E nessa terceira linha, vamos estender essa linha do triângulo, entendeu? Nessa terceira linha aqui, a gente tem que admitir que esse ângulo aqui é menor do que o segundo, menor do que o terceiro. Ou seja, agora você imagina um Sol, isso aqui a poucas distâncias. Tem gente que defende que existe um Sol pequeno, né? Ele tem que ser pequeno para ser do tamanho que ele está no céu que a gente enxerga aqui, né? Que na verdade é meio grau. Então ele seria muito menor a essa distância, para ele ter meio grau aqui de circunferência na Terra, no observador. Então eu aumentei a escala dele aqui um pouco, ele seria muito menor. Mas esse aqui é só um desenho ilustrativo. Agora você imagina um Sol que está a 150 milhões de km. À medida que você sabe que, obviamente, à medida que todos os objetos vão se afastando, eles diminuem de tamanho, né? Então, a 150 milhões de km, ele seria visível dessa linha aqui, ou seja, quase zero o ângulo dele, de tão afastado que ele está com relação ao observador. Esse afastamento é tão grande que é o suficiente para ele aparecer para o observador que às vezes se encontra dentro do círculo polar aqui, entendeu? Ou seja, não existe uma mudança de meio grau com relação ao observador, nem isso, menos 0,2, vamos colocar assim, se ele tivesse na linha aqui. Mas enfim, vamos sair da perfeição, agora vamos tentar explicar aqui o problema em si, de maneira simples. Então, entendido isso, que o Sol não está próximo, ele está muito afastado, deixa eu só apagar um pouco da poluição. Pronto. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, e o Sol está aqui durante junho, ele está aqui a 23,5 graus norte, que é como mostrado aqui. Ou seja, se você contar aqui 0, 10, 23, ou seja, esse vetor aqui mostra onde que o Sol está nesse momento com relação ao equador terrestre. Então, se o observador está aqui, é que aqui não dá para ver a linha do círculo polar. Infelizmente, esse software não tem. Então, se o observador está aqui, dentro dessa linha, vamos descer aqui a 70 graus norte. Vamos pegar aqui, deixa eu só girar a Terra aqui, colocar Noruega aqui. Mais ou menos aqui, pronto. Vou pegar aqui as montanhas do norte da Noruega. Aí eu vou descer aqui. O observador vai conseguir ver o Sol acima do horizonte à meia-noite. Eu vou girar no sentido oposto, né? E aqui vai ser o meio-dia. Deixa eu só colocar aqui, que é o ponto mais alto do Sol
no horizonte. Ou seja, para quem está a 70 graus, o Sol sobe e desce com relação ao observador. Lá em cima está o Sol. Então, deixa eu só... Aí tem uma matemática simples aqui, né? O círculo polar, se você for olhar aqui, vamos supor que o Sol está nessa região aqui, né? O Trópico D, aqui é o Equador, aqui é o Trópico de Câncer. Se o Sol está a 23 graus norte, obviamente ele vai estar iluminando 23 graus para cá, além do círculo, além do polo terrestre, como mostrado nessa imagem aqui. Deixa eu só voltar ali. Ou seja, a luminosidade atravessou o polo da Terra e está iluminando essa região aqui. Aí é uma conta simples de fazer, ou seja, você soma 23 graus aqui, né? Que você vai ter um ângulo, cadê? Aqui, cadê? Deixa eu só colocar aqui. Você vai ter aquele ângulo de 90 graus. Ou seja, se você estiver dentro dessa região aqui, você vai alcançar, você vai estar dentro da linha desse triângulo de 90 graus aqui. Aqui, ó, nesse triângulo de 90 graus do observador. Lembrando que, voltando aqui, cadê? Se o observador estiver nesse ponto, a superfície dele vai ser, plana dele vai ser, deixa eu só colocar aqui, mais ou menos isso. Ou seja, se ele tiver aqui, o triângulo dele vai ser isso daqui. Aqui, aqui. Ou seja, se a gente for ver aqui, ó, se o Sol está no Trópico de Câncer aqui, né? Vou colocar a linha do Trópico de Câncer aqui de volta. Obviamente você vai ver que as duas linhas do observador vai se convergir com o Trópico de Câncer, ou seja, o Sol é totalmente visível quando o observador está dentro do círculo polar. Obviamente, se a Terra for esférica, né, a mesma coisa há de acontecer no hemisfério sul. É possível que o observador daqui, né, deixa eu só colocar aqui, o observador daqui, vamos supor que o Sol está aqui, né, no verão. Esse aqui é o Trópico de Capricórnio, né? Se o observador estiver dentro do círculo polar antártico, né? Aí o observador, ou seja, se a gente for traçar uma linha reta aqui, as linhas vão se convergir também. Ou seja, se o observador tiver aqui a linha da posição que o Sol está lá longe, vai se convergir. Ou seja, é possível ver o Sol aqui dentro do círculo polar antártico. Ou seja, dentro aqui do círculo polar antártico. Entendeu? Enfim, isso aí, quem realmente estuda de verdade sabe que é possível ver, né? À medida que
você vai descendo as latitudes, né? Que nem um rapaz da chave mestra, eu acho que viajou para umas latitudes bem baixas aqui. À medida que o observador vai descendo as latitudes, né? Os dias vão ficando mais longos, da mesma maneira que acontece, principalmente quando está próximo do verão, da mesma maneira que acontece no hemisfério norte, quando o Sol está se aproximando do Trópico de Câncer, no verão no hemisfério norte. Os dias vão ficando mais longos. Aqui também aconteceria a mesma coisa. E no modelo plano já não é o que acontece, né? É impossível de acontecer. Então, é isso aí que eu queria dizer. Eu espero que isso aqui seja útil para alguém, esse monte de rabisco aqui, né? Ou sirva de luz, né, para alguém fazer alguma coisa melhor baseado nesses rascunhos aqui. Valeu, falou.